Então, boa tarde, pessoal. Então, esse é um webinar SonicWall Security Solutions. Meu nome é Roberto Nagenfin, sou diretor de Marketing e Tecnologia e hoje vamos falar sobre as soluções SonicWall. Aqui são os meus dados para contato. Esse webinar vai estar gravado e disponível em PowerPoint nas redes sociais da Brava. É só entrar no site, clicar lá nas redes sociais, vocês vão ver várias referências em vários lugares sobre esse webinar. Antes de falar especificamente sobre as soluções da SonicWall, vamos falar rapidamente sobre as soluções da Bravo Tecnologia. Então a Bravo Tecnologia é parceira da Kaspersky, então a gente tem toda a linha de Kaspersky. A gente tem toda a linha de Kaspersky disponível para vocês. A gente também é um revendedor Barracuda com as soluções anti-spam, com a solução Web Filter. Deixa eu colocar o ponteiro aqui, peraí. Pointer Options. Com a solução de Web Application Firewall, com a solução de Barracuda Backup e a solução anti-spam. A gente também é parceiro da SonicWall e a gente vai falar aqui durante esse webinar, então eu não vou comentar nada. Riverbed com Steelhead e SteelFusion. Steelhead é aceleração de aplicações na WAN e a SteelFusion é o Zero Branch IT. Então você coloca um único appliance, ele tem um VMware, monta as máquinas virtuais e replica o storage para salvar as máquinas virtuais no seu storage central, tudo bem acelerado, tá? Virtualização com vSphere e Horizon e Zerto com Disaster Recovery. Qualquer uma dessas soluções, só clicar, tem bastante informação, tem vídeo, cases de sucesso, um monte de informações. Isso aqui é o site da Bravo Tecnologia. Ok? Então, falando então agora focado nas soluções da SonicWall. Então, quais são as expectativas de TI? Abraçar a inovação, né? Principalmente com as empresas digitais agora sendo executadas praticamente tudo dentro de ambiente de TI. Reduzir os riscos, implantar cada vez mais rápido a pressão para o negócio, aumentar a eficiência, manter a conformidade, então muita auditoria, muita obrigação de manter informações, enfim, e permanecer tudo isso, né, com um grande desafio que é permanecer dentro do orçamento, né? Alguns dados, então, as taxas de tentativas de intrusão cresceram 27% no último ano, aumento das tentativas de ataque de malware dobraram, o crescimento de amostras de malware únicas, independentes, aumentaram 73%, e a quantidade média de tráfego criptografado hoje já é mais que 50% do tráfego na internet, já é totalmente criptografado. Isso aqui é um ponto de atenção que a gente vai abordar. E quais são os desafios de segurança, né? Primeiro, né, o problema das soluções de segurança baseadas em silos. Então, você tem várias soluções de segurança de maneira independente, uma não conversa com a outra, então são múltiplos agentes, múltiplos consoles, múltiplos fabricantes, então é muita coisa para tomar conta, então o desafio é como ter uma opção mais simples. Outro desafio que algumas empresas estão enfrentando é como adequar o BIOD, que é Bring Your Own Device. Então é uma iniciativa que muitas empresas fazem de maneira mais forte, outras não tão forte, de permitir que usuários tragam seus próprios dispositivos e se conectem com uma certa segurança às redes das empresas. Tá? Outro desafio é tudo criptografado, então hoje Messenger é criptografado, WhatsApp é criptografado, Skype é criptografado, a maior parte dos sites são criptografados, e aí como que você consegue monitorar isso? Ransomware, né? A gente vai falar sobre ransomware, internet das coisas, e as temidas ameaças desconhecidas do dia zero, também conhecidas como APTs, que são Advanced and Persistent Threats, ameaças persistentes avançadas, tá? Ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma dessas preocupações? Primeira preocupação, proteger seus dados e sua rede. Você está preocupado em proteger contra malwares, contra ataques de IPS, provenientes da internet e também de fontes internas? Outra, você acha que na tua solução atual falta visão e controle? Você gostaria de ter um controle maior sobre os dispositivos móveis
e sobre os aplicativos que estão sendo usados pelos seus usuários internos e pelos seus usuários remotos. Desempenho. Você está tendo um problema de desempenho na rede, né? E isso está prejudicando a produtividade, e você sempre considera que a segurança é algo secundário que pode ser suspenso ou desativado para que eu tenha um desempenho aceitável. Outro problema, gerenciando a rede. Você acha que você gasta muito tempo gerenciando múltiplos dispositivos, principalmente num ambiente distribuído, onde você tem um monte de localidades remotas, que você tem um monte de firewalls remotos, que você tem que ficar entrando um a um para configurar? Essa é outra preocupação sua. E por fim, um outro problema é como está seu orçamento. O teu orçamento está apertado, você precisa mostrar um custo total de propriedade, de operação mais baixo, e um alto retorno sobre investimento. Quer dizer, essa é uma preocupação sua? Muito bem, a SonicWall pode ajudar. Como? Né? Primeiro, com um firewall de próxima geração. Então, várias soluções de segurança num único appliance. Tá? Isso é mais fácil de implementar, mais fácil de gerenciar. Outra questão de segurança é o sandbox. Né? Você vai ver lá que muitos fabricantes estão com iniciativas de sandbox. O sandbox é para combater o ameaça avançada, o APT, ou ameaça de dia zero avançada. Né? A gente vai falar sobre sandbox baseado em nuvem lá, e vocês vão ver que a oferta de sandbox da SonicWall é a melhor de todos os fabricantes, isso com certeza. Tá? Outra coisa é a identidade do usuário. Quando você, hoje, cada vez os usuários estão externos, precisam conectar a sua rede, você precisa ter certeza. Esse usuário é um parceiro de negócio? Que sistemas que ele pode acessar? Todos ou só alguns? Esse usuário precisa acessar uma aplicação na nuvem. Você vai deixar ele da internet acessar direto essa aplicação na nuvem, ou você gostaria de monitorar para saber que horas que ele entrou, que horas que ele pode entrar, etc. Né? Um outro ponto é a segurança de endpoint. Né? Como garantir, por exemplo, que todos os equipamentos dentro da sua empresa estejam com o antivírus ativo? O que você pode fazer para ativar automaticamente o antivírus em todos os dispositivos? Outro aspecto é uma característica da SonicWall, né, que é aquela inteligência contra ameaças que é compartilhada via cloud. A gente vai falar sobre isso. Também a gente vai falar sobre segurança wireless. Tá? E, por fim, segurança de acesso, que tem a ver com a identidade do usuário, que a gente já falou. Então, a SonicWall pode ajudar em todos esses assuntos. Vamos começar, então, agora falando de um pequeno cliente. Então, o que um pequeno cliente tem? Por exemplo, um escritório de uma pequena empresa tem usuários internos, tem usuários móveis, né? E cada site precisa de um firewall com serviços de segurança, né? Uma rede sem fio segura, não é qualquer rede sem fio, uma rede sem fio segura, vai precisar de acesso móvel VPN e um gerenciamento simples via web nesse equipamento. Tá? Então, a SonicWall está capacitada para, se você tem uma pequena empresa, eu tenho uma solução completa de segurança para você, garantindo tudo isso. Agora, se eu tenho uma solução, se eu tenho uma empresa grande com múltiplos escritórios, né, eu posso também replicar em cada escritório remoto, né, a mesma solução de firewall com serviços de segurança. Eu vou ter segurança de e-mail, segurança sem fio seguro, acesso móvel seguro, né, para os trabalhadores móveis, e eu vou ter uma gestão central, né, um software chamado GMS, onde eu vou controlar as políticas em todos os equipamentos, de modo que, por exemplo, se você resolve fazer uma política, olha, a partir de agora, os estagiários que estão espalhados por toda a minha organização estão lá no grupo do AD, que é o grupo de estagiários. Então, agora eu não vou permitir que eles acessem além das 6 horas de trabalho que eles estão trabalhando na minha empresa. Fora esse horário, eles não podem trabalhar. Então, você pode criar uma política controlando o horário, uma política só aplica no GMS, ele configura em todos os equipamentos. Tá? A gente vai ver isso no GMS mais para frente. Então, perguntas importantes para você fazer a si mesmo. Né? Primeiro, o seu firewall atual, ele é eficaz na captura de malware? Ele é eficaz para ataques de IPS, ataques de DDoS? Tá? Outra pergunta, o firewall atual fornece informações sobre quais aplicativos estão sendo executados na rede e qual a largura de bandas que eles consomem? Então, recapitulando,
O seu Firewall atual tem alguma tela como essa, que online ele consegue ver todas as aplicações e quanto que elas estão consumindo de banda na hora? Só tem alguma coisa nisso dentro do teu Firewall? Isso aqui não é a plataforma de gerência, isso aqui já vem dentro do Firewall. Tá? Você tem isso? Né? Outra pergunta, o seu Firewall pode descriptografar e inspecionar sessões de web criptografadas com SSL e TCL contra ameaças dentro desse tráfego? Então, essa é uma questão importante. Por exemplo, hoje você acessa de um celular dentro da sua empresa, conecta no seu wireless dentro da sua empresa e passa pelo Firewall e vai lá e se conecta no WhatsApp. Muito bem, aí dentro desse WhatsApp você pode, por exemplo, mandar uma informação importante, está mandando lá ou está acessando, clicando num link que veio pelo WhatsApp. A pergunta é, o teu Firewall, ele está descriptografando essa sessão WhatsApp e está verificando o conteúdo? O SonicWall é capaz disso, a gente vai ver em breve. Outra pergunta, o seu Firewall fornece segurança, desempenho e escalabilidade que você espera por dentro do seu orçamento? A gente sabe que tem soluções concorrentes, a gente vai ver aqui algumas soluções concorrentes, que o fornecedor entrega uma solução onde ele fala, eu tenho Firewall, mas a minha parte de segurança contra conteúdo, contra inspecionar sessões web, contra malware e contra todos os outros perigos, é mais limitado. Mas o mais importante é o Firewall. O que a SonicWall está entregando para você é 100% de desempenho, com todos os filtros ativos, né, para dar 100% da segurança. Tá? Isso dentro do seu orçamento. Tá? Outra questão é, como é que a sua rede sem fio? Ela é tão segura quanto a rede com fio? Né? Será que um usuário um visitante que se conecta na sua rede sem fio, se conecta na sua rede interna e pode pegar um malware e mandar para o teu servidor? Você tem esse problema hoje? Os seus funcionários móveis ou remotos, eles têm acesso seguro à rede? Quer dizer, eles só têm uma VPN simples que eles conectam, ou eu consigo verificar que um parceiro de negócio está conectando a minha rede e eu consigo garantir que ele tenha um antivírus ativo, que ele esteja com o firewall do Windows ativo, etc. A gente vai ver isso mais no fim. Sobre o gerenciamento, eu consigo ter um gerenciamento de todos os dispositivos e serviços de segurança em um único painel que economiza tempo, como esse painel aqui, que eu tenho todos os serviços de segurança aqui, tá? Serviços de segurança, DPI, SSL, VPN, anti-spam, tudo aqui num único painel. Tá? Será que a sua solução tem isso? Né? O outro ponto é, os relatórios históricos em tempo real sobre atividade de rede poderiam dar uma visão geral? Então, entrando aqui de novo, a gente vai olhar alguns relatórios. Né? Que site é esse que vocês podem entrar? Né? Esse é o site chamado livedemo.sonicwall.com. Ele está aberto, você conectou, vai aparecer essa tela aqui, e aí você pode entrar nos Next Generation Firewall, ou na parte de relatórios, ou na parte de SMA, que é o Security Mobile Access. A gente vai falar principalmente desses 3 produtos nessa apresentação, ok? Tá? Então esse site está aberto e vocês podem navegar. Aqui estão alguns equipamentos que a gente já abriu, com algumas telas, tá? Para vocês verem. E aqui eu tenho o GMS. Eu vou me logar aqui rapidamente nele. Tá? Você entra com demo password. Espera aí, demo. Um minuto. Password. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos entrar aqui na parte de gerenciamento. Live demo. Opa! Deixa eu ver que eu estou com a maiúscula. Password. Eu vou depois abrir outro browser e mostrar para vocês, mas enfim, deve ter algum problema de browser aqui, depois eu entro lá e mostro para vocês. Deixa eu abrir aqui já com outro browser. Rapidinho. Tá? Manage Reporting. Demo. Não precisa de Java, tá? O HTML, a versão,
8.1 já é HTML5, então ela dispensa o Java. Aqui está entrando, tá? Então vou deixar ali entrando, que demora um pouco. Isso aqui já é a versão 8.2, ok? Então relatórios depois eu mostro para vocês. E aí as soluções, qual é aquela SonicWall pode ajudar? Com praticamente 3 linhas que a gente vai abordar nessa apresentação. Na parte de segurança de rede tem as linhas TZ, que é para redes relativamente pequenas, NSA, que é para redes relativamente médias, e supermassivos para redes bem grandes, né? E tem a parte de acesso móvel seguro, que são as conexões que você vai ver. É a evolução da VPN, a VPN segura, com controle, com autenticação, a gente vai ver. E a parte de gerenciamento, que a gente vai ver basicamente o GMS, vamos ver se já carregou, ainda não, que a gente vai ver a telinha dele já já. Então, o que são a segurança de rede? São os nossos Next Generation Firewall, que é a prevenção completa de ameaças. Ele faz uma inspeção profunda, 100% dos pacotes, cada bit analisado, mesmo se o tráfego estiver criptografado. Ele bloqueia as ameaças conhecidas e as desconhecidas também. Por quê? Porque ele tem o Capture, que é aquele portal de sandbox que roda na nuvem. A gente vai falar sobre isso. Eu faço proteção contra ataques de IPS, contra ataques de DOS, né? Eu controlo as aplicações e eu gerencio a rede sem fio segura. Então, com o SonicWall, eu já tenho um wireless switch embarcado, eu só preciso comprar os access points, e aí eu consigo fazer a rede guest, rede corporativa, rede de diretoria, cada um com um nível de segurança diferente, cada um com um nível de prioridade diferente. E aí eu posso fazer com que, por exemplo, a rede de diretoria possa acessar os servidores, mas a rede de visitantes tem um controle de banda para não estourar a banda e só pode sair para a internet. Tá? Acesso móvel seguro, eu já expliquei, uma VPN evoluída, autenticação por usuário, validação da integridade de aplicativos e dispositivos e um gerenciamento centralizado baseado em políticas. E o GMS, né, onde eu posso automatizar e correlacionar fluxos de trabalho. Então, por exemplo, você vai fazer uma Gmood. Então, você programa a Gmood dentro do GMS, coloca lá todos os passos e manda um botão para que todos os responsáveis aprovem a Gmood. Então, lá, quando você programa a Gmood, você fala assim, olha, o gerente de TI e o gerente financeiro tem que aprovar essa Gmood. Então, ele sozinho já dispara o e-mail, fica esperando a resposta. Quando os dois respondem, automaticamente a Gmood é aprovada e aí vai o e-mail para as pessoas para executar. Então, você até controla o fluxo de aprovações dentro da Gmood. Aí fez as modificações, estão todas programadas lá, chegou no horário específico, ele vai lá e faz todas as operações, e aí você pode fazer um teste. Se o teste der ok, beleza, com o Gmood concluída. Se o teste não der ok, você aperta um botão e ele faz o rollback. Tudo dentro do GMS, ok? Se alguém tiver pergunta, fiquem à vontade para colocar aí nas questões, tá? Tem apoio de auditoria de segurança, está disponível tanto como software, como hardware, como com appliance virtual, tá? Quais são os benefícios, então, de todas essas soluções da SonicWall? Primeiro, né, é a segurança, é prevenir contra as ameaças de rede nas suas redes com fio e sem fio. Segundo, controle. Então você vai ter uma percepção em tempo real sobre aplicativos, sobre usuários e sobre consumo de largura de banda. Então, exemplificando aqui, indo aqui, né, então aqui eu estou vendo nas aplicações a largura de banda, mas eu também tenho aqui, ó, as aplicações de outra maneira, eu posso dar uma olhada nos usuários, para saber os usuários que estão se conectando, tá? Connection Monitor. Eu tenho até um Connection Monitor para saber as conexões que estão acontecendo. Eu tenho até um Packet Monitor, que eu consigo capturar os pacotes. Eu aperto aqui um Start Capture, tá? Crio os filtros. Depois que eu dou, depois que ele carrega, os pacotes ficam capturados aqui, tá? E aí eu posso simplesmente exportar isso como um arquivo libpcap, tá? Ele baixa aqui o pacote, eu dou um duplo clique e ele abre isso dentro do meu Wireshark e eu analiso o tráfego que estava acontecendo lá, tá? De maneira muito simples, tá? Vocês viram em 3, 4 cliques, Packet Monitor, cria o filtro, starta, estopa, exporta, clicou no arquivo e ele faz. Como esse equipamento de demonstração,
ele não permite que eu capture, tá? Mas se você tiver um SonicWall, você pode, né, tá aqui em Dashboard Packet Monitor, você pode capturar os pacotes para ver no seu Wireshark. Então eu tenho bastante controle, muito fácil. Acesso. Eu consigo garantir acesso seguro a trabalhadores remotos, acessando qualquer dado em qualquer dispositivo. Desempenho de nível empresarial, porque tem uma tecnologia que a gente vai falar, chamada RFDPI, que é uma tecnologia mais sofisticada, mais avançada do que a tecnologia ASIC. Tá? A tecnologia ASIC, ela tem performance de firewall, mas ela não tem performance dos análises avançadas, né? A tecnologia RFDPI, que é patente da SonicWall, ela consegue analisar 100% do tráfego sem sacrificar desempenho, com desempenho bom, sem sacrificar a segurança. Tá? Conformidade quanto os diversos e o baixo custo total de propriedade. Eu faço um desafio, qualquer solução de firewall dos principais concorrentes, seja ele Fortinet, Cisco, Juniper, Palo Alto, Checkpoint, qualquer uma, sempre o SonicWall vai ter um nível de segurança maior por um preço menor. Isso eu garanto para vocês e eu vou mostrar aqui várias evidências aqui para mostrar isso, tá? Mostrando que essa sempre vai ser a melhor solução em termos de desempenho com o melhor custo do mercado, quando eu comparo desempenhos equivalentes, ok? Então, por que escolher SonicWall? Primeiro, a SonicWall não começou ontem, já são 25 anos que a SonicWall está no mercado aí, né? Ela é claramente a líder mundial em firewalls até 1.000 usuários. Então, abaixo de 1.000 usuários, quem é líder número 1 é a SonicWall, tá? Tornando-se uma opção muito competitiva acima disso. Então, cada vez mais clientes acima de 1.000 usuários estão optando por SonicWall porque estão enxergando que, de fato, é uma solução que tem um nível de segurança muito bom, que tem um nível de desempenho muito bom e um suporte muito bom. Um exemplo disso é a Uninove Brasil, que tem uma rede com 100.000 usuários, pode ver nas propagandas, ela é protegida pelos firewalls da SonicWall. Tá? Fora isso, né, é realmente o líder, com 3 milhões de appliances vendidos. Se você somar todos os appliances de todos os fabricantes, como SonicWall, Fortinet, WatchGuard, todos eles juntos, não dão 3 milhões. Ou seja, a SonicWall tem sozinha mais de 50% do mercado. Okay? Ela é líder no NSS Labs por 4 anos consecutivos. Tá? Então, o NSS Labs, que faz análises técnicas, ele diz, olha, a SonicWall é líder e sempre esteve como líder. Outros fabricantes, todos os outros fabricantes, em algum ano caiu fora do quadrante de líder. SonicWall nunca caiu fora desse quadrante, tá? Sandbox, para quem sabe o que é ETP, sabe que precisa de um sandbox e fique sabendo então que o sandbox da SonicWall ele é multimotor. Na verdade, são 3 sandbox em uma só. A gente vai ver mais detalhes disso depois. Tem a tecnologia patenteada que eu falei para vocês, que é uma tecnologia patenteada de inspeção profunda de pacotes sem remontagem, também conhecida como Reassembly Free Deep Packet Inspection. Essa aqui é uma tecnologia baseada em software, onde eu tenho processadores em paralelo, seja núcleos ou processadores. Então, nas versões mais sofisticadas, eu chego a ter até 1024 processadores em paralelo para proceder à inspeção profunda de todos os pacotes que estão passando. Então, como que a SonicWall consegue ter mais performance? Ela faz uma caixa com mais processadores. Para quem conhece a arquitetura, é o mesmo software rodando em mais processadores, mas tem que ter uma visão para poder rodar em processadores paralelos. Com isso, a SonicWall é muito fácil de crescer, basta criar cada vez mais caixas com mais processadores paralelos. É barato lançar um produto mais robusto. Os concorrentes, eles, como são baseados em ASIC, eles têm que mandar fabricar um chip ASIC mais potente. E cada vez que ele manda fabricar um chip ASIC mais potente, tem um custo muito alto. Né? Então, a longo prazo, a SonicWall cada vez vai ter mais performance com um custo menor. Né? À medida que as velocidades de internet for aumentando, a SonicWall sempre vai estar mais com uma posição de vantagem por essa tecnologia. Tá?
Não por isso ele é o maior fornecedor com gerenciamento global. Então, para quem conhece a Fundação de Desenvolvimento e Educação de São Paulo, é uma rede com 80 mil Firews aqui no Brasil. Então, só no Brasil tem essa rede de 80 mil Firews e tem mais os outros 20 mil, então pelo menos 100 mil Firews no Brasil, com certeza. Né? Também é a primeira solução que faz agnóstica para acesso remoto e controle de endpoint. Tá? Bom, vamos ver então as vantagens com alguns concorrentes típicos. Né? Primeiro, comparando contra a Fortinet. Tá? Então, primeiro, enquanto que a Fortinet tem lá um proxy e um ASIC, a SonicWall tem um RFDPI. Então, eu já expliquei. Então, se passa, por exemplo, um arquivo muito grande na Fortinet, o que o Fortinet faz? O arquivo vem, ele é salvo dentro da memória do Fortinet, é escaneado e depois é entregue para o cliente, porque é proxy. Tá? Com a tecnologia RFDPI, o download desse arquivo passa-se normalmente. Então, se você for baixar um ISO pelo SonicWall, você fica tranquilo que 100% dos pacotes do ISO vão ser analisados. Com o Fortinet é diferente. Tem lá uma pergunta lá, está no manual da Fortinet, pergunta que vocês vão achar. Se o arquivo for maior que o determinado tamanho, o que você quer fazer? Você quer bloquear ou você quer deixar o arquivo entrar sem nenhuma análise? Então está aí um dos problemas da Fortinet, tem uma série que deixa a desejar na segurança. E aí, o hacker, sabendo disso, ele fala assim, beleza, eu vou infectar a ISO daquele Linux com um vírus lá no final. Aí eu sei que o Fortinet não vai analisar, não vai pegar e eu vou conseguir colocar o meu vírus dentro da empresa que tem Fortinet. SonicWall não ia acontecer isso. Tá? E tem mais outras vantagens, então, que estão aqui embaixo. Em relação a Palo Alto, tá? Palo Alto é uma solução cara, é uma solução parecida em termos de arquitetura, só que o RFDPI é mais eficiente que a arquitetura da Palo Alto em termos de performance. Tá? Então a performance do Palo Alto é melhor que a Fortinet, mas a da SonicWall é a melhor de todas. Tá? Depois vocês vão ver alguns exemplos. Um outro caso é o sistema de gerenciamento global, né, que é o GMS. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma rede de 80 mil firewalls que é gerenciado por uma rede de GMS, mas cada um deles cuida de mais de 5 mil firewalls. Então, a escalabilidade do gerenciamento é muito maior que as soluções da Fortinet e da Palo Alto. Tá? Cisco tem aí uma série de características. Então, o custo menor da SonicWall em relação a Cisco, melhor preço, melhor desempenho, etc. Ok? Aqui uma série de clientes, tá? A maior parte deles clientes médios, internacionais, mas também tem a Dell aí, que é um cliente bem grande aí, Burger King e uma série de outros clientes aí, tá? No Brasil temos a Uninove e uma série de outros clientes aí, ok? Prêmios, eu não vou ficar relacionando os prêmios, mas prêmio não falta, né? Inclusive já ganhou o SC Magazine desse ano, já ganhou, não está aqui, 2017, já ganhou também. Tá? Certificações da indústria. Se você for ver as certificações, os firewalls da SonicWall são os que têm mais certificações comparados com os outros. Tá? Tudo quanto é certificação que você imagina, a SonicWall atende. Tá, ok? Vamos então agora para uma visão mais profunda de SonicWall. Quais são os desafios dos clientes no Brasil? Então, muitos clientes ainda estão com firewall baseado em IP tables, ou aqueles firewalls baseados em proxy, que tem uma função só e não tem outras proteções, ou seja, não são next generation. Né? As redes são muito abertas, né? Então, geralmente pode deixar assim, olha, se eu estou dentro da minha rede, eu quero sair, deixa sair qualquer coisa. Né? Não é bem assim, eu tenho que analisar a saída também, porque a saída pode ser uma série de informações que estão sendo levadas pelos hackers. Eles entram por pendrive e saem pela internet. Então, eu tenho que fechar mais a rede e o SonicWall consegue fechar a rede melhor. Outro ponto, né, são os crescimentos de iniciativa em nuvem e proliferação de dispositivos móveis. Né? Como é que eu consigo proteger isso? Né? Outra preocupação é assegurar a conectividade e a disponibilidade. Então, SonicWall não é só segurança, eu consigo ter QoS, eu consigo ter balanceamento de links, eu consigo ter priorização de aplicações, eu consigo ter filtragem de aplicações, isso aí separado para colaboradores, parceiros, visitantes,
de forma segregada até para grupos do AD. Tá? E outro desafio dos clientes típicos no Brasil é que cada vez mais fica mais barato eu ter uma conexão de WAN e uma conexão de WAN com mais velocidade, e aí o firewall que eu tenho atual já não suporta mais, ele está batendo lá os 100%, então é importante adquirir uma outra solução. Quais os resultados desejados? Né? Primeiro, você quer uma eficácia na segurança. Você não quer uma solução, por exemplo, da Fortinet, que diz assim, ó, se o arquivo tiver mais desse tamanho, eu não vou analisar ele porque não cabe na minha memória. Você quer analisar 100% do tráfego para proteger contra intrusões, malwares, né? Você quer uma filtragem web integrada, controle de aplicações integrados. Tá? Você quer que essa segurança funcione nas redes LAN WAN com as velocidades atuais até multigigabit. Para ter uma ideia, na Uninove, as conexões internet da Uninove são 10 gigas, não é 10 megas, é 10 gigas de conexão para a internet. Para 100 mil alunos tem que ter esse nível. E tem lá um firewall analisando 100% do tráfego lá na Uninove. Tá? Disponibilidade garantida por serviços internet e serviços de internet e conectividade para toda a rede. E a experiência, produtividade aprimorada do usuário. Então eu desafio que uma rede com um SonicWall bem otimizado, a maior parte dos usuários fala assim, não, eu não consigo perceber que tem um firewall na minha rede, porque não tem nenhum tipo de impacto na performance. Ele consegue analisar 100% do tráfego e não consegue, e não vai dar nenhum... Por quê? Porque o tráfego passa em streaming pelo firewall, não tem nada de salvar em proxy, processar e depois entregar, não tem latência, a latência é muito baixa. Tá? Sobre segurança, então, primeiro, os adversários hoje avançados, o que eles estão fazendo? Os hackers, eles estão mandando ameaças com características evasivas. A gente vai falar sobre evasão e essas características de dia zero. Então, são ataques sofisticados, aproveitando vulnerabilidades que não são conhecidas ainda pelos fabricantes de sistemas operacionais, né, e diversos dispositivos. Né? Então, esses tipos de ataque, eles cresceram. Em 2014, eram 4,2 bilhões de tentativas de ataque. Em 2015, dobrou. Né? São 8,19 bilhões de tentativas de ataque. Né? E também a quantidade de samples, de tipos de vírus diferentes, únicos, saltou de 37 para 64 milhões. Isso tem crescido de ano a ano. Né? Então, os hackers avançados de hoje, eles projetam as ameaças e detectam o sandbox. Então, hoje o hacker está falando assim, bom, se eu sei que o meu malware vai para um sandbox e ele vai ser analisado, o que eu faço? Eu desativo o meu sandbox, o meu malware, enquanto estiver rodando no sandbox, para o sandbox não me detectar. Depois que eu souber que eu estou numa máquina real mesmo, aí eu me ligo novamente. Então, essa é uma maneira do hacker já está tentando identificar se está numa sandbox sendo testado numa sandbox, ele se desativa para o sandbox não detectar ele. É uma maneira de evasão. Tá? Outro ponto, né, é que as ameaças hoje, elas não são escritas para um ambiente Windows, mas elas também são escritas para um ambiente móvel, principalmente Android, porque os hackers sabem que as pessoas, elas não se preocupam tanto em colocar antivírus para o Android. Né? Então, os hackers estão cada vez mais fazendo ameaças. Então, eu vou atacar uma rede, em vez de eu fazer um vírus para Windows, que eu sei que está sendo muito sandbox, testa Windows, o antivírus testa Windows, eu faço um ataque para os dispositivos móveis. Aí, a partir dos dispositivos móveis, eu ataco o resto dos dispositivos dentro da minha rede. Então eu posso ter um ataque ao servidor da minha rede a partir de um telefone que está conectado na rede wireless? Pode. Tá? Por isso é importante segregar redes wireless das redes físicas aí dos servidores. A gente vai falar sobre segregação de redes mais à frente. Tá? Um outro ponto aí dos adversários avançados, os hackers mais sofisticados, que eles estão ocultando o tráfego criptografado e também não criptografado. Então, se eu vou, por exemplo, pegar informações de uma máquina, eu mando um malware, se instala na máquina, aí esse malware cria uma conexão HTTPS de dentro para fora e a maior parte dos firewalls não consegue abrir essa conexão. Então o firewall pensa assim,
a máquina da recepcionista que está tentando sair para a internet, numa conexão criptografada, não estou vendo nada lá dentro, então deve ser ok e deixa passar. Né? E você não vai bloquear, porque afinal de contas é a conexão da recepcionista que anda para fora, mas de repente é uma conexão da recepcionista para a máquina do hacker, criptografada, e está saindo lá um monte de informação importante. Tá? E aí eu posso ocultar vários tipos de arquivo e vários tamanhos de arquivo, principalmente por causa de soluções que têm limite de varredura de arquivo, como a gente falou, como a Fortinet tem essa limitação. Tá? Bom, para quem ainda não entendeu que hoje a gente vive uma época muito crítica por causa do ransomware, tá? Pergunte, sempre você vai ter algum colega de alguma empresa que sofreu algum ataque de ransomware. Tá? A gente não pode citar os clientes, mas a gente mesmo teve clientes que não estavam usando as técnicas adequadas de segurança, entrou um hacker, entrou um ransomware, criptografou 5 servidores dele e está cobrando R$16 mil para liberar os dados de cada um desses servidores, sendo que um desses servidores é o servidor de backup deles. Né? Então, cuidem para que seu backup tenha uma opção offline e cuidem da segurança para que o ransomware não entre, porque o ransomware ele vem como um e-mail, né? Ele vem como um pendrive, ele vem através de um vetor, ele vem através de um vírus, e o ransomware vai lá e criptografa seus dados, e isso está aumentando de maneira explosiva, porque tem muita rede pouco protegida no mundo, especialmente no Brasil. Então, ponto de atenção, ransomware. A gente em breve vai ter um webinar específico que vai detalhar tudo sobre ransomware para você ficar, não percam aí, em breve vocês vão ficar sabendo aí do nosso próximo webinar. Não é você, vai ser o próximo. Então, uma pergunta que ficam para vocês. Hoje, você consegue inspecionar dentro de um tráfego HTTPS para saber se esse tráfego está carregando algum tipo de vulnerabilidade? Então, respondem aí para si mesmo, sim, não ou não sei, ok? Tá? Então, um ponto, né, detalhando um pouco mais, as sessões dos usuários são em grande parte criptografadas com HTTPS. Por exemplo, basta entrar no YouTube, você vai ver lá HTTPS. Entra no Netflix, você vai ver lá HTTPS. Entra no Universo Online, você vai ver lá HTTPS. Entra na Americanas, HTTPS. Entra no Facebook, HTTPS. Entra no WhatsApp, HTTPS. E entra, por exemplo, no Twitter, HTTPS. Ou seja, qualquer tipo de comunicação que alguém dentro da sua empresa esteja fazendo, utilizando qualquer uma dessas ferramentas, se seu firewall não tem capacidade para abrir as conexões criptografadas e analisar, pode estar indo porcaria aí em qualquer um desses tipos de comunicação. Okay? Alguns exemplos que eu peguei. Tá? Também bancos, logicamente, vão ter criptografia. Ok? Então, como a gente viu, né, hoje, para cada 3 conexões, uma é não criptografada e 2 já são criptografadas. Tá? Até o site da Bravo, se você entrar no site da Bravo, você vai ver que todas as páginas estão criptografadas. Né? Então, não é mais agora, eu vou criptografar porque é importante. Criptografa tudo, é muito fácil criptografar hoje. Ok? Tá? Muito bem. Como é que SonicWall, então, consegue descriptografar o tráfego? É muito simples. Vamos ver um caso aqui. Imagine um cliente que queira fechar uma sessão com um determinado WhatsApp, por exemplo. Então, ele começa a conexão e a conexão bate, então, no firewall antes da saída. O firewall, né, Next Generation Firewall da SonicWall, ele vai identificar a conexão 1 e ele vai falar, ok, já eu respondo para você. Aí, ele abre uma conexão criptografada lá com o servidor de WhatsApp, que responde para ele, só que como ele abriu, ele tem como descriptografar e analisar todo o conteúdo na volta, e na ida e na volta. Tá? Então, a grande sacada é que entre um cliente e servidor, para firewall comum, existe uma única conexão criptografada. Com o SonicWall, ele usa uma técnica chamada Man on the Middle, ou seja, ele cria uma conexão criptografada entre o cliente e o firewall e uma outra conexão criptografada entre o firewall e o servidor. E aí o tráfego dentro dos serviços de segurança do firewall são descriptografados e ele consegue analisar tudo. Isso ele faz com o mínimo de impacto. Pode ver, a maior parte dos outros
fabricantes de Next Generation Firewall vai dizer assim, não, se você for colocar SSL, só analisa alguns tráfegos, só analisa as coisas mais críticas. Mas espera aí, e se o cara estiver usando o WhatsApp, estiver mandando informação crítica pelo WhatsApp, você não vai analisar? Tá? Então, cuidado aí com as soluções dos outros fabricantes, porque eles estão atrás em relação a isso. E aí o Gartner está dizendo que a maior parte dos sistemas de segurança, quando liga a inspeção SSL, chega a cair a capacidade de processar pacotes pela metade, tá? Porque para a maior parte das soluções isso é muito penoso. Como o SonicWall usa RFDPI, o impacto é menor, ok? Então, aqui tem uma questão em relação à prioridade e segurança. Como é que você aborda a briga entre a sua prioridade de segurança e a sua prioridade de desempenho? Então, vamos lá, sob nenhuma circunstância enfraqueceríamos qualquer item de segurança para melhorar o desempenho. Essa é a sua resposta? Ou, se for forçado entre escolher, a segurança superaria o desempenho, mas em alguns casos eu vou ter que liberar para ganhar desempenho. E aí eu tenho vários tipos de resposta. Aí até a resposta assim, menos segura de todos, que é na maior parte dos casos, eu sempre vou priorizar desempenho. Então, se uma máquina de um diretor está lenta, eu vou lá e desativo o antivírus. Se minha rede está lenta, eu vou lá e desativo uma função de segurança de firewall. Então, se hoje você tem um firewall que está sendo gerenciado por uma empresa de segurança externa que vendeu essa solução, pergunte para ela, escuta, eu estou com todas as funções de segurança ativo? Ela pode responder assim, olha, tá tudo ativo sim. Ou ela pode responder, não, eu tive que desativar algumas funções de segurança porque estava impactando na performance. Então, para não ter que trocar a solução com uma solução mais cara, eu desativei essas funções aqui. Então, perguntem, queiram saber como que está a relação entre desempenho e segurança na sua rede, tá? E aí, como que a SonicWall pode ajudar a solucionar todos esses riscos de segurança? Então, primeiro, a SonicWall vai ter um pacote de serviços de segurança, como inspeção de tráfego criptografado, detecção de malware, inspeção de conteúdo, filtro de conteúdo, né, web filter, antivírus, anti-spyware, anti-phishing e a prevenção contra IPS. Tudo isso vai ajudar, né, para bloquear as ameaças conhecidas. Mas espera aí, e as ameaças desconhecidas? Para isso, existe agora um opcional que custa um pouco a mais e você contrata, que é um gerenciamento que vem todas essas funções, mais a proteção sandbox que a gente vai detalhar. E aí você vai estar protegido contra as ameaças conhecidas e também protegido contra as ameaças desconhecidas. Tá? Então pergunte se seu fabricante de firewall tem algum tipo de sandbox. Se ele tiver, veja como é que funciona esse sandbox e quanto custa. E compare com quanto custa mais na SonicWall, ok? Então, hoje, a proteção da SonicWall é completa. Eu tenho um gateway de antivírus e anti-spyware para proteção real contra spyware dinâmico. Eu tenho a prevenção de intrusão. Eu já falei que eu consigo ver as ameaças dentro dos tráfegos criptografados. Eu tenho Capture, que é a proteção contra ATPs, com vários motores, né, para as ameaças desconhecidas. Tá? E eu também tenho a inteligência e controle para as aplicações, né, para eu ver lá as aplicações, como elas estão usando a minha banda. Eu tenho o serviço de filtragem, serviço e cliente de filtragem. O serviço de filtragem roda dentro do appliance para proteger seus usuários internos. Agora, o cliente pode ser instalado nos notebooks da sua equipe, então quando eles estiverem viajando, eles também vão estar submetidos às mesmas políticas que você colocou na rede interna, vai estar enforced para esses notebooks que estão andando aí, que vão andando. Então, vamos lá, o funcionário chega, trabalha o dia inteiro, à noite ele leva um notebook para casa, o notebook da casa dele não tem nenhum tipo de informação, aí ele dá para o filho e o filho fica acessando um monte de sites duvidosos, vamos dizer assim, inapropriados, ilegais, perigosos. E aí o computador vem todo infectado, aí no dia seguinte espeta na rede, ele está dando lá dentro da sua rede, todo infectado, tentando espalhar essas porcarias dentro da sua rede. Tá? Isso aí eu tenho certeza que acontece na maior parte de vocês. Com o SonicWall, você vai ter acesso a um cliente que pode instalar nesse notebook, então quando esse notebook for para casa, ele vai poder... Espera aí um minuto só. Um minuto só, desculpa.
ele vai estar protegido contra esses acessos do filho dele, por exemplo, tentar acessar um site inapropriado, ilegal ou perigoso. Tá? E antivírus também, anti-spyware forçado no cliente. Eu posso forçar que, se ele não tiver com o antivírus ativo, configurado e atualizado, ele não consegue navegar na internet também. Tá? Então, todas essas proteções que tem dentro do SonicWall. Né? Falando um pouco mais sobre o arquivo. Imagine que você vai baixar um arquivo, por exemplo, chamado full.exe, e esse arquivo tem lá, vamos lá, é uma ISO que tem lá uns 100 GB. Tá? Você vai fazer um download. O que acontece com o SonicWall? Todos os pacotes vão sendo passados. Imagine quando chegou a 99%, tem um pacote lá, que é um pacote com um ataque. Tá? O que vai acontecer? Como eu tenho CPUs usando em paralelo, né, no tráfego, né, uma das CPUs vai identificar que tem um código, uma assinatura de vírus, não vai deixar esse fragmento desse pacote passar, tá? Se tiver em SSL não tem problema nenhum, que ele vai conseguir analisar, né? E aí, quando tiver faltando 1% do download, ele derruba o backup. Pode criar um incômodo? Pode, mas com certeza não vai deixar entrar nenhum tipo de ameaça na sua rede, ok? E você pode mandar um alerta aí para dizer, olha, teve um problema no download e tal, para você entrar em contato com o usuário para poder explicar para ele o que aconteceu, tá? Então, outras características de segurança avançadas. A gente vai falar agora sobre a evasão, né, e sobre a prevenção de intrusão. Né? Primeiro ponto, evasão. Se eu sou um hacker e quero atacar a rede de alguém, eu posso usar técnicas de evasão. Primeira técnica de evasão que eu posso colocar é a obfuscação de URL, que é eu mando uma URL, por exemplo, uma URL encurtada, que quando você clica ele redireciona para uma URL mais sofisticada. Tá? Então aqui eu tenho exemplos de uma série de outros tipos, né, de evasão. Eu não vou entrar em detalhes, né, mas aqui tem testes, né, sobre várias técnicas de evasão e SonicWall é 100% contra todos esses tipos de evasão. Né, aparece aqui bem apagadinho que a fonte está no relatório Test Report, que eu vou mandar para vocês a versão 2017 desse report aqui da SonicWall, que vai mostrar cada um desses testes aqui, ok? Tá? SonicWall DPI SSL, que é o Deep Packet Inspection, dentro de conexões criptografadas, elimina o ponto cego em tráfego SSL. Então, se teu firewall não inspeciona dentro de tráfego SSL, ele é como se ele tivesse cego a dois terços do tráfego. Lembra, né? Um terço é normal e 2/3 está criptografado. O SonicWall consegue descriptografar, encriptografar e analisar qualquer tipo de HTTPS, SMTPS, NTPS, LDAPS, FTPS, Telnet-S e outros protocolos que podem ter tráfegos criptografados. Eles criptografa dos dois lados, ok? Eu preciso ter proteção avançadas contra as ameaças mais sofisticadas. Então aqui alguns exemplos. Eu preciso ter a capacidade de bloquear arquivos suspeitos antes de entrar na rede. Eu preciso ter a capacidade de inspecionar tráfego criptografado e não criptografado, e assim por diante. Essa aqui talvez a tela mais importante, que é a tela do serviço de Capture, que é contra as ameaças avançadas. E como é que funciona? Então vamos lá. O tráfego entrou aqui. Primeiro, eu vou descriptografar o tráfego, né, como eu já expliquei para vocês, e passar por todos os filtros tradicionais que tem em um Next Generation Firewall. Então eu vou passar por antivírus de network, antivírus de cloud, proteção contra botnet, filtro de URL, filtro de intrusão. Se já tiver algum problema, eu já bloqueio e acabou aqui. Se não passar, em alguns casos eu vou ver por assinatura e vou ver que é uma assinatura muito incomum. Então, se a assinatura é incomum, eu vou mandar para o serviço de sandbox. O que o serviço de sandbox é? Ele vai lá na nuvem da SonicWall e passa em paralelo por 3 mecanismos, por 3 motores de sandbox. O Lastline, VMRay e o SonicWall. Pessoal, pesquisem a qualidade do Lastline, a qualidade do VMRay, que vocês vão ver que são 2 líderes em sandbox. Então, quando você estiver comprando
a solução de SonicWall, você vai estar já adquirindo soluções de sandbox da Last Line da VMware dentro da solução, tá? Fora a solução da SonicWall. Então ele analisa nos 3 engines, se nos 3 engines passar ok, vem o julgamento, vem entregue aqui e o tráfego é entregue para o seu cliente sem nenhum tipo de ameaça conhecida ou ameaça desconhecida. Ok? Tá? Isso está disponível em toda a linha. De novo, a maior parte dos fabricantes de firewall tem proteção de sandbox só nos equipamentos mais sofisticados. SonicWall tem a opção de você contratar sandbox para 100% da linha dos equipamentos. Ok? Tá? Outras vantagens, como eu já falei, é o serviço de filtragem de conteúdo, que é um Content Filter Services. Eu tenho a solução como serviço, que fica para proteção atrás do seu firewall, para suas máquinas internas, e eu tenho o cliente, que vão funcionar nos notebooks que estão passeando aí pela internet. Tá? Tem suporte para Windows, macOS, e se você tiver já notebooks rodando Chrome OS, também já tem suporte para Chrome OS. Então você tem uma cobertura completa contra a filtragem de conteúdo, tanto para as máquinas que estão dentro da tua empresa, quanto para as suas máquinas que estão passeando aí pela internet. Ok? Sobre as aplicações. Hoje é muito comum, se eu sou um desenvolvedor, vou desenvolver uma aplicação nova, o que eu faço? Eu desenvolvo a aplicação para rodar na porta 80. Então, eBay, SAP, Oracle, Salesforce, Siebel, YouTube, BitTorrent, Skype, Facebook, tudo usa a mesma porta. Então, se hoje o teu firewall só bloqueia por porta, sinto muito, ele não está bloqueando nada. Tá? Porque hoje a maior parte dos desenvolvedores está desenvolvendo para porta 80, porta 443, tráfego criptografado, o teu firewall não está servindo para nada. Então, como a gente pode ver aqui nessa apresentação aqui, nessa demonstração aqui eu consigo ver uma série de tráfegos ao vivo, né? BitTorrent, por exemplo, Exchange criptografado, e aí uma série de outros serviços que HTTPS, tá? Que está passando aqui, né? Python e assim por diante, que está passando aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho contra mais de 1000 aplicações eu consigo identificar, e aí eu consigo, por assinatura da aplicação, seja criptografado ou não, priorizar, restringir, acelerar, bloquear, fazer o que eu quiser com essas aplicações. Eu vou dar um exemplo aqui, como eu posso, por exemplo, limitar a aplicação num dos equipamentos. Tá? Então eu venho aqui, num dos equipamentos, vou no AppFlow Monitor, tá? Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu queira ver, vamos ver aqui, as aplicações aqui, eu tenho uma aplicação aqui importante que é o IMAP. Tá? Vamos supor que por algum motivo eu preciso priorizar o IMAP. Então você seleciona a aplicação aqui, tem um botãozinho, cadê o botãozinho? Está aqui, ó. Eu crio uma regra, e aí para o IMAP eu falo assim, olha, eu vou colocar a prioridade baixa. Eu não consigo fazer isso nesse equipamento aqui, porque é um equipamento de demo. Tá? Mas olha só, fui no Apple Monitor, selecionei a aplicação, consigo bloquear ou consigo dar um tipo de política de priorização ou política de bypassar algum serviço de segurança por algum motivo, tá? E aperto o botão Create Rule, pronto. Já criei a regra na hora, consigo rapidamente controlar esse caos de aplicações aí, priorizar, bloquear, acelerar, restringir, etc. Muito facilmente, tá? Um outro ponto, reforçar a filtragem de conteúdo antivírus. Então tem lá um usuário interno, né, conectou na internet para saber. Ele vai ver lá, você está com o antivírus ativo? Você está com o Content Filter funcionando? Está tudo em ordem? Beleza, eu deixo você navegar na internet. Opa, entrou um cliente aqui, ele está com alguma coisa errada. Então, espera aí. Primeiro eu vou instalar o cliente da SonicWall aqui em você, para antes deixar você acessar a internet. Então eu consigo fazer um provisionamento automático dos clientes SonicWall nos notebooks, quando estão dentro ou quando estão fora da rede, para garantir que quando eles acessam de dentro para fora, de fora, ou de fora para dentro, para que eles estejam compliant, tá? Ok? Fora isso, a inteligência compartilhada de ameaças, tem uma rede chamada Grid, que é uma rede gigantesca. Como eu tenho 3 milhões de equipamentos conectados no mundo,
tá? Então eu tenho uma proteção muito abrangente contra qualquer ameaça, qualquer coisa que esteja acontecendo, eu consigo identificar. Então desses 3 milhões de equipamentos, mais de 1 milhão deles aceitam atuar como sensores. Então não tem outra rede mais, mais protegida do que a própria rede da SonicWall. Por conta disso, se você for lá no Microsoft Security Advisor e verificar quais, isso aqui são o quê? As vulnerabilidades da Microsoft. Se você entrar no Microsoft Security Advisor, a Microsoft vai dizer, olha, a minha vulnerabilidade tal já está ok na Checkpoint, está ok na Cisco, está ok na Fortinet, está ok na Juniper, mas não está ok na Kaspersky, por exemplo. Tá? A minha vulnerabilidade tal está ok nesses fabricantes. Você vai ver que quando eu pegar lá um conjunto de vulnerabilidades, você vai ver que só a Checkpoint e só a SonicWall, tipicamente, elas vão estar atualizadas 24 horas com todas as últimas vulnerabilidades da Microsoft. Ok? Por quê? Por causa daquele grid que eu falei para vocês. Rapidamente eles identificam. Tá? Vamos ver então agora um modelo de segurança baseado num legado. Como é que funciona isso? Eu tenho toda a minha rede conectada em um único segmento de LAN, então eu tenho meus servidores, eu tenho meus usuários com wireless, eu tenho todas as minhas máquinas, workstation, tudo ligado numa mesma LAN interna, sem nenhum tipo de filtro de segurança entre esses caras aqui. A única coisa que eu me preocupo é ter um firewall com o lado de fora, então se a ameaça vem da internet, beleza, estou inspecionando. Agora, e se vier um pendrive aqui? E se um usuário vier com um Android infectado? Como é que eu consigo proteger meu servidor? Tá? Então, para isso, né, os ataques podem circular dentro da minha rede interna por pendrive ou por smartphones. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso ter um modelo de expressão intra-LAN. Então, eu tenho minha LAN de servidores, minha VLAN de servidores, eu tenho minha VLAN de workstations e eu tenho minha VLAN de usuários com telefones. Então, toda vez que os usuários precisarem acessar a internet, então, ou precisar acessar um servidor, eu vou inspecionar para ver se isso aqui é um vírus. Eu não vou deixar o vírus passar dos meus usuários remotos para os meus servidores. Tá? Então, cada vez mais as empresas estão preocupadas em segregar, principalmente as redes wireless e agora muito mais também os usuários com as máquinas, com as workstations, ok? E aí eu tenho a segurança baseada em zonas, que é uma evolução daquela segurança baseada em intra-VLAN. Então eu crio minha zona DMZ, minha zona de servidor, minha zona LAN, minha zona WAN. Então quando eu criei minha zona WAN, amanhã eu troco o provedor de internet do A para o B, eu não preciso refazer minhas regras, porque as regras é de LAN para server, de WAN para DMZ e assim por diante. Então se eu tiver que criar novas VLANs ou mudar endereçamento IP, eu não preciso mexer em nenhuma regra do servidor, porque a segurança é baseada em zonas, tá? Ok? E aí eu consigo proteger todas as minhas redes de todos os meus locais, tá? Com uma plataforma de gerenciamento simples e efetiva. Então eu tenho lá um departamento, coloco lá o equipamento, configuro, né, a aceleração, configuro wireless, ligo os switches, né? E aí eu consigo gerenciar todo esse parafernália com o GMS, não apenas em um site, mas também em múltiplos sites, né? Então, com uma única plataforma, eu consigo criar políticas para configurar qualquer tipo de configuração de todos esses equipamentos, né, com um único software, que é o GMS, que consegue escalar até milhares de localidades remotas facilmente. Tá? Lembrando, o GMS pode rodar em appliance físico, em appliance virtual ou num servidor Windows, ok? Bom, a linha de firewall tem a linha TZ para equipamentos pequenos, tá? Até no máximo 200 mil conexões DPI, e eu posso chegar até equipamentos para operadoras, que são os Supermassive E10.000, que pode chegar até 40 milhões de conexões DPI simultâneas, tá? Ou até 100 milhões de equipamentos com essas soluções aqui, que já vem sandwich firewall prontas aí, da SonicWall, já entregando em rack para vocês, tá? Mas aí é para operadoras com... são soluções adequadas para operadoras com 100 milhões, mais de 100 milhões de 100 megabits e mais de 40 milhões de conexões DPI, ok? Ok?
Quando a gente for analisar segurança, é importante você analisar os gráficos de valor de segurança da NSS. A NSS Labs tem os gráficos de segurança para Next Generation Firewall. Então está aqui em 2012, posicionou o Supermassive como uma das soluções mais sofisticadas, colocou o Stonesoft, mas todos os outros fabricantes não ficaram no quadrante de líderes. Tá? Então Fortinet ficou fora, Juniper ficou fora, Checkpoint, até Checkpoint ficou fora, Palo Alto ficou aqui um pezinho fora, e Barracuda também ficou fora. Então, uma série de fabricantes ficaram fora. SonicWall está dentro. Tá? Quando eu pego o mapa de segurança de IPS, também eu tenho alguns fabricantes importantes, como Juniper e McAfee, com um pezinho fora, HP, Tipping Point também, que quase fora, mas a SonicWall está lá dentro. Quando eu pego o Next Generation Firewall 2013, alguns fabricantes, como WatchGuard e Juniper fora, SonicWall está lá dentro. Quando eu pego o IPS, Juniper, IBM, Certifier, Tipping Point, Fortinet fora e o Supermassive SonicWall lá dentro. Quando eu pego o 2014, a Dell está lá dentro, a Cisco está fora, CyberRoom está fora, Palo Alto, né? Tida aí, nossa, Palo Alto é bom, tal. Olha aqui em 2014, né? E aí, em 2014, a Palo Alto escreveu artigos falando, não, porque a NSS Labs é uma empresa ruim, eles não analisam direito, né? Lógico, né? Caiu fora, pisou na bola, e aí ele tem que criticar, falando que é ruim. Então, e também em 2016 está aí. Então, se eu pegar todos os NSS Labs, os últimos 4 de Firewall, os últimos 2 de IPS, você vai ver que o SonicWall estava no quadrante aí por causa da tecnologia RFDPI. Então, os últimos 4, os últimos 2 para IPS, os últimos 4 para Next Generation Firewall, ok? Aqui tem alguns clientes mostrando, né? Clientes com 4 mil usuários, clientes com 15 mil usuários, clientes com 1.000 usuários, mostrando aqui, nós não tivemos nenhuma intrusão, Supermassive é super rápido, em geral, a solução SonicWall sobre Checkpoint, nossas economias chegaram a $100 mil nos Estados Unidos, no Brasil pode chegar maior, tá? Aqui é um exemplo da solução para clientes grandes ou clientes que queiram segregar as VLANs, tá? Então, se eu quero segregar VLAN, quero segregar em zona, separar o tráfego do meu servidor, dos meus desktops, do meu BIOD, então eu coloco a solução dessa, coloco a segurança se eu consigo atender até, por exemplo, 4 portas 10 gigabits e 12 portas gigabits numa única solução aqui, tá? Com metade do custo do equivalente Cisco, 40% melhor preço por megabit protegido, 40% melhor que o Palo Alto, 4 vezes mais performance de IPS que o Checkpoint, 2 vezes mais performance de IPS que o Palo Alto, o dobro de IPS que Fortinet e 2 vezes mais escalabilidade em número de conexões seguro do que Palo Alto. Então, ele ganha contra todos, sempre no mínimo o dobro, 2 vezes melhor com soluções equivalentes. Tá? Aqui está uma comparação competitiva, esses preços são preços de lista, já eu peguei os preços e coloquei os impostos vindo para o Brasil. Então, quando eu pego várias soluções de vários fabricantes, vê os preços aí, você vai ver que SonicWall tem uma solução com o melhor preço possível, né? Aí você fala, não, a Palo Alto é mais barato, mas aqui é 40 contra 10, 24 contra 10, 24 contra 10 e 10 contra 5, tá? Então, por quase o mesmo preço, eu tenho quádruplo, o dobro e o dobro dessas performances aqui, ok? Esse é um mapa de vulnerabilidade. Você pode pesquisar, então, o National Vulnerability Database para ver, nos últimos 3 anos, quantas vulnerabilidades a SonicWall apresentou, quantas a Sophos apresentou, quantas a Checkpoint apresentou, quantas Cisco AS apresentou e quantas a Juniper apresentou e assim por diante. Tá? Você vai ver que a SonicWall é o grande campeão com o mínimo de vulnerabilidades e todas elas consideradas medium e low. Tá? Não teve nenhuma high. Tá? Em compensação, qualquer outro fabricante teve alguma vulnerabilidade em algum momento, provando aí a visão de segurança que a SonicWall está à frente das outras, ok? Então, recapitulando, por que o SonicWall Firewall é melhor? Proteção multicamadas mesmo, uma proteção contínua, gerenciamento unificado de ameaças e risco, eficiência e simplicidade e um serviço de suporte também 24/7, muito bem fundamentado, tá? Vamos agora falar sobre a segunda pilar, né? A gente falou sobre o Next Generation Firewall,
Agora a gente vai falar bem mais rapidamente sobre segurança de acesso, né? Então, o que é a segurança de acesso comparada com a segurança de rede? A segurança de rede está preocupada com o que está passando no fio entrando dentro da sua rede. Então, ela está preocupada de manter os malwares, os ataques do lado de fora, e só deixa as coisas boas entrar na sua rede. Tá? Agora, você também pode ter os usuários externos. Então, quem é que está entrando na sua rede? É o meu funcionário? É um parceiro de negócio? É um cliente? Ele está fechando uma conexão VPN, ele pode estar trazendo algum malware? Será que eu vou pegar esse usuário como um parceiro de negócio e deixar acessar qualquer servidor na minha rede, ou vou deixar esse parceiro de negócio só acessar o servidor que ele cuida? Será que esse parceiro de negócio está vindo com uma máquina infectada e está trazendo alguma porcaria para a minha rede ou não? Então eu vou restringir aplicações, restringir dados de quem e qual. Então isso é a segurança de acesso. Tá? Então eu vou verificar quem é meu usuário, se ele está autenticado ou não, se é um parceiro de negócio, um hacker eu não vou deixar entrar, tá? Para controlar acesso aos meus dados. E um ponto de atenção é a transformação do local de trabalho. Cada vez mais meu próprio funcionário está móvel, então ele está acessando a informação do lado de fora. Com que dispositivo que ele está acessando? Dispositivo pessoal, o telefone dele, que não tem antivírus, né? E assim uma série de itens. Então hoje eu estou mais propenso a ataques por conta dessa transformação de local de trabalho. Tá? Alguns pontos, né? Os funcionários trazendo os próximos dispositivos para trabalhar, e quase metade desses novos trabalhadores, que são os millennials, né? Vai ser a mão de obra típica daqui a 8 anos. Então, são os usuários que estão sempre conectados com qualquer tipo de dispositivo. Tá? Bom, quando eu falo em segurança de acesso, eu tenho 7 itens que eu preciso abordar. Segurança de acesso, uma segurança superior, alta disponibilidade global, autenticação avançada, qual a atividade recente que ele fez, uma gestão central e a extensibilidade. Então, controle de acesso é mais ou menos óbvio, né? O que eu vou fazer, mas também, né? Eu estou acessando, por exemplo, tanto de dentro quanto de fora, o meu Salesforce, então eu posso impedir que meus usuários de casa acessem o Salesforce diretamente, mas eles passem primeiro pelo meu appliance, para autenticar quem ele é, para eu deixar ele acessar o Salesforce, e aí eu logar que horas que ele acessou, ou que horas que eu permito ele acessar, e assim por diante. Então, mesmo aplicações em nuvem, que eu poderia fazer com que os usuários remotos acessassem diretamente, eu posso passar pelo meu appliance de Security Access, tá? Para que eu consiga controlar o horário que ele está fazendo, logar e saber que é ele mesmo. Então, eu vou lá no Salesforce e falo assim, Salesforce, não deixe, o único IP que pode acessar você é o IP da minha rede local. E aí eu faço os usuários conectar no meu appliance aqui para conectar o Salesforce. Esse é um exemplo que a gente já usa aqui na Bravo Tecnologia. Tá? Segurança superior, criptografia avançada, VPN SSL nível 7, camada proxy de aplicação nível 3, nível 7. Então eu consigo controlar melhor as ameaças e mesmo que o usuário esteja a partir de um telefone não tão seguro, eu consigo proteger melhor. Alta disponibilidade global, eu posso ter esses appliances conectados em múltiplas localidades no mundo, servindo como uma rede de ponto de acesso único. Então, se eu tenho um appliance desse, uma localidade que fica indisponível, de maneira automática, o teu usuário remoto vai conectar no outro appliance deles, que pode estar em outra localidade, então ele não vai ficar sem acesso aí, ok? Outro ponto é a autenticação avançada, então eu tenho a autenticação multifator, então eu consigo ter autenticação por tokens, seja físicos, seja virtuais, né, e assim uma série de outros, Cloud Single Sign-On, né, e uma série de outros itens de autenticação avançada nessas soluções de SMA. A experiência do usuário é intuitiva, ele entra, cai num portal com os ícones das aplicações, clica no ícone e acessa a aplicação. Então, para o usuário é muito fácil, é muito intuitivo. Tá? E eu tenho uma central de gerenciamento onde eu consigo ver, né, aonde está tendo problema, quem está acessando, quem não está. Eu posso integrar isso com o CIEM, fazer um patching global, etc. Tá? A extensibilidade, eu consigo rodar então diversos sistemas operacionais e já integrar com diversos serviços de cloud aí que estão prontos por aí, ok? Portfólio SMA, então eu tenho aí o produto
VPN SSL, que está dentro do Firewall SonicWall de vocês já. Lógico, ele é mais limitado, tá? Mas eu já tenho dentro do Firewall, Next Generation Firewall de vocês, que vocês já têm, ou que vocês estão para comprar, eu já tenho lá o SSL VPN. Se você precisar de funções mais avançadas, aí tem os modelos SMA100 e os modelos SMCA1000, o 100 mais para o mercado Small and Medium Business e o 1000 mais para o mercado Enterprise, que é mais sofisticado, onde eu tenho mais funcionalidades aqui, ok? Tá? E recursos também, né? De novo, comparando os recursos para o SSL VPN dentro do Firewall, para os modelos 100, que são mais Small and Medium Business, e para os modelos 1000, que são mais Enterprise, ok? E está aí a escalabilidade, aí, comparado com as linhas SRA anterior, eu tenho aí nos modelos 100, 40% mais economia de energia, 2 mais CPU, mais memória, mais RAM, e em relação aos modelos 1000, 8 vezes, 4 vezes, e aí eu tenho a capacidade de usuários até 20 mil usuários simultâneos aí nos modelos mais sofisticados, ok? Bom, é isso. A apresentação de hoje, ela procura abordar aí uma série de avanços, então ela é bem avançada, ela é bem extensa mesmo. Essa apresentação vai estar disponível aqui no SlideShare, tá, em breve. O vídeo dessa apresentação vai estar disponível no YouTube, basta acessar o site da Bravo Tecnologia e conectar. E se vocês quiserem qualquer solução, vocês, por favor, fiquem à vontade para conectar em qualquer um dos links aqui. Estamos à disposição aí para tirar dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso voltar nos slides, entrar nas apresentações, mostrar aí alguns gráficos, né? Alguém tem alguma dúvida aí? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Tá? Opa, tem uma dúvida aqui do colega, ele está perguntando, mostre mais como é que é o gerenciamento de wireless dentro do teu ambiente. Bom, tá aqui, né, eu coloco aqui dentro aqui no Sonic Point, né? O que são os Sonic Points? São os Access Points da SonicWall. Eu tenho modelos em AC e N, tá? Então eu vou colocar eles aqui e eu consigo gerenciar os diversos equipamentos, inclusive fazer uma monitoração do meu ambiente wireless. Então aqui eu estou monitorando tudo que está acontecendo dentro do ambiente wireless, fazer uma análise das frequências, né? Tudo que está acontecendo em cada um dos meus equipamentos. Então eu chego nesse equipamento aqui, nesse equipamento está tendo tráfego na minha rede 2.4 nos canais 1, 5, 6, 8, 10 e um canal aqui 15 que é fora do parâmetro, ele está dizendo, para eu poder falar assim, bom, então esse access point aqui, eu preciso colocar ele no meu canal 13, por exemplo, ou no meu canal, sei lá, no canal 4, ou mudar ele para os 5 GHz, porque no 5 GHz tem muito menos frequência. Tá? Então eu consigo fazer uma análise, né, do meu tráfego de SonicWall direto de dentro do Next Generation Firewall. Tá? Ok? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui em relação aos serviços de segurança. Onde estão os serviços de segurança? Os serviços de segurança mais sofisticados estão aqui dentro de serviços de segurança. Então eu tenho aqui, né, o Content Filtering, tá? Onde eu crio minhas regras de Web Filter aqui, tá? Ok? Eu tenho o AV Enforcement, que eu garanto que tanto os dispositivos internos quanto externos vão estar com antivírus ativos. Eu tenho o Content Filter Enforcement, que vão fazer com meus equipamentos que estão saindo da minha empresa, de dentro da minha empresa, quando eles estiverem atrás, né, eles saem e aí eles ficam dentro do meu Content Filtering Services. Tá? Eu tenho gateway de antivírus, intrusion prevention, anti-fire, filtro RBL, filtro de botnet, filtro de IP. Então, dentro do filtro de IP, eu posso bloquear. Olha, eu não quero que minha rede acesse por exemplo, eu não quero que acesse a China.
Então eu venho aqui, clico em China e eu bloqueio a conexão para a China. Então qualquer IP que esteja na China está bloqueado com isso aqui. Tá? Então um exemplo aí de os serviços de segurança que estão aqui. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu consigo criar acesso temporário para visitantes? Sim, a resposta é sim. Olha aqui, como é que você faz? Aqui dentro do... Vamos ver, onde é que está? Peraí. Perdi, está aqui. Tá, então aqui dentro dos meus... onde é que está mesmo? Está aqui. Perdão. Dentro do meu users lá, eu tenho aqui meus guest services. Tá? Então eu posso vir aqui e criar, por exemplo, uma política de guest services, tá? Que vale, por exemplo, para, eu quero que valha para um dia. Tá? Um dia. Então eu quero que valha essa política para um dia. Tá? Vamos pegar aquela política default. A política default vale para 7 dias. A sessão dura 1 hora e se ficar 10 minutos, desconecta. Então, a recepcionista, ela vai entrar com um usuário específico e ela vai ter acesso só a isso aqui. Então, ela vai vir aqui e vai gerar, né, uma conta, deixa eu ver como é que faz, guest accounts. Então, ela vai ter acesso ao guest account. Aí ela vai vir aqui, adiciona guest. Aí vamos supor que a recepcionista recebeu lá a visita de 3 pessoas. Então ela vem aqui e gera aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir gerar, porque eu estou aqui numa conta, mas ela gera aqui, ele gera uma conta guest aqui com uma senha, sai um papelzinho. Aqui eu não vou conseguir gerar porque eu estou. Então a própria recepcionista aperta um botão, gera uma conta guest, ela entrega lá um usuário e uma senha, e esse usuário, ele tem esse usuário e essa senha, e ele consegue usar isso, segundo essa política aqui, por 7 dias, e a sessão dele dura 1 hora. Depois de 1 hora, fechou a sessão, não pode usar mais. Tá? Então, eu consigo criar acesso temporário para visitantes aqui dentro do próprio portal. Lógico, eu não consigo registrar CPF aqui e tal, mas eu teria que fazer o controle em uma aplicação externa, mas eu consigo gerar usuário e senha temporário, como você perguntou. Tá? Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Aqui, ó, tem uma pergunta aqui do usuário. Se eu adquirir um equipamento pequeno para uma filial remota, que só tenha um acesso lá simples, ADSL, como que eu consigo ter alta disponibilidade nesse caso? Então, assim, para alguns equipamentos, eu consigo ter conectividade de modem 3G, 4G. Tá? Aqui não tem nenhum equipamento espetado, mas quando você espeta na porta USB do equipamento lá, aqueles modems 3G que espeta em um USB, ele já detecta aqui e eu consigo configurar, que é tipicamente para equipamento menor, né? Uma alta disponibilidade em 3G e 4G, porque se cair lá a conexão ADSL, lá, aquela filial remota, pelo menos o pessoal consegue compartilhar um 4G, né, entre poucos usuários, pelo menos no momento de desespero lá, né, para não perder a conectividade. Tá? Então, sim, eu tenho a opção de conectividade 3G, 4G para equipamentos, indicado para equipamentos remotos, que não tem outra opção que não o de alta disponibilidade para um 3G, 4G. Ok? Tá? Mais alguma pergunta? Tá? Pô, como é que ficam os relatórios? Ah, então muito bem. Relatórios, eu vou entrar aqui, vamos ver se... Eu vou entrar aqui no GMS. Ele está pedindo para instalar o Flash. Deixa eu pegar aqui um outro browser. Vamos instalar aqui. Não, não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Aqui, vamos entrar então no live demo de reporting usando o
Firefox, porque o Firefox já vem com Flash incorporado. Como não é seguro? Vamos ver se conecta aqui, pessoal. É uma solução pesada. Opa, e tem suporte já em português aqui, tá? Então, você pode gerenciar múltiplos equipamentos em português, tá? Essa aqui é a versão 8.2, é a última versão. Ela roda em HTML5. Ela provavelmente está mais lenta, porque deve ter muita gente acessando aqui, tá? Só vou mostrar a cara dela aqui para vocês. Tá? Se colaborar aqui. Eu vou deixar ela rodando numa tela em paralelo aqui, para não ficar chato. Quando abrir, eu mostro para vocês, tá? Então vamos voltar aqui à lista de questões. Alguma questão a mais? Alguma pergunta a mais? Bom, nenhuma pergunta a mais. Está aqui carregando a tela. Eita. Eu estava com o Chrome preparado, ele deu algum problema, eu não posso fechar o Chrome, senão eu interrompo a apresentação. Bom, vou ficar devendo para vocês a tela, mas fiquem à vontade para acessar esse site aqui, para vocês verem, acesso livedemo.sonicol.com para verem aí as telas da parte de gerenciamento. Com o Chrome funciona bem, tá, pessoal? Tá? Bom, é isso aí. Está aqui meus dados para contato. Se quiserem qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo esse e-mail que é Departamento de Vendas, ou então está aqui meu e-mail direto para falar comigo. Eu vou estar à disposição aí para vocês. Agradeço aí essa hora aí com a gente, tá? Fiquem à vontade para mandar as questões aí e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para ver aí todas as soluções da Sonicol. Pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima.